Fica aqui a notícia boa. Ladrões do INSS, eles foram encurralados pela Polícia Federal. Isso inclui, é óbvio, gente do alto escalão do governo Lula. A repercussão disso não poderia ter sido pior. O governo Lula e seus asseclas perceberam que fizeram merda e agora querem voltar atrás. Percebeu que ele deu um tiro no pé. Mas não foi só Moraes que deu um tiro no pé. Você sabe por que o Moraes tomou essa decisão? Eu vou te explicar. E o A confirma um novo tarifaço de 25% a produtos do Brasil. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos oficializou a aplicação de um novo tarifaço contra produtos brasileiros. O presidente Donald Trump acatou recomendação do escritório do representante comercial dos Estados Unidos e decidiu impor uma alíquota adicional de 25% sobre uma série de produtos brasileiros. O novo tarifaço é oriundo de uma investigação do USTR que vinha se desenvolvendo desde que Trump anunciou a primeira tarifa de 50% contra o Brasil em julho de 2025. O USTR determinou que políticas do governo brasileiro sobre comércio digital, tarifas preferenciais, combate à corrupção, processamento de patentes e pirataria, etanol e desmatamento ilegal geram insegurança jurídica e competição desleal aos players dos Estados Unidos. Estados Unidos citam censura a empresas de tecnologia como justificativa para tarifaço. É isso mesmo. Os Estados Unidos incluíram denúncias de censura contra empresas norte-americanas de tecnologia entre as justificativas para impor tarifas de 25% sobre parte dos produtos brasileiros. Em comunicado divulgado, o chefe do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, afirmou que o Brasil pune companhias do setor por se recusarem a censurar discursos políticos. A declaração ocorre meses depois de empresas norte-americanas contestarem decisões do ministro Alexandre de Moraes, tanto na Justiça dos Estados Unidos quanto publicamente. A plataforma Rumble e a Trump Media, controladora da rede social Truth Social, processaram Moraes em um tribunal federal da Flórida. Na ação, afirmam que ordens do ministro violam a Constituição norte-americana ao determinar restrições contra plataformas sediadas nos Estados Unidos. O governo Lula e seus asseclas perceberam que fizeram merda e agora querem voltar atrás. Eu vou te explicar. Hoje, não é só Alexandre de Moraes que merece a nossa gratidão por ter dado essa injeção de ânimo na campanha do Flávio Bolsonaro, por ter dado essa reenergizada ao escancarar a perseguição que está sendo feita contra o Bolsonaro, contra o Flávio. A população inteira viu isso. Até a imprensa, que bate palmas para o Moraes, percebeu que ele deu um tiro no pé. Mas não foi só Moraes que deu um tiro no pé. Você sabe por que o Moraes tomou essa decisão de impedir o Flávio de visitar o pai dele? Porque um cidadão conhecido como Lindbergh Farias fez um pedido ao STF. Lindbergh pede revogação da prisão de domiciliar de Bolsonaro após a carta. Lindbergh foi ao STF e é sempre assim, o Lindbergh pede, o Moraes acata. Igual era o Randolfo Rodrigues no governo do Lula. O Lindbergh meio que virou o novo PGR do Brasil. Um cara que nem deveria estar como deputado federal porque foi condenado por improbidade administrativa enquanto ele era prefeito da sua cidade. Tudo bem, ele só é deputado federal por causa de uma liminar, tá? Deveria estar preso esse aqui. Mas o Lindbergh foi lá e pediu a revogação da prisão domiciliar, ou seja, queria que o Bolsonaro fosse enviado de volta para o presídio. Foi por isso que o Moraes tomou essa decisão de proibir a visita do Flávio. Foi uma provocação do Lindbergh Faria, que é líder do PT, tá? Aí o PT achou que foi uma excelente ideia. PT aciona a STF e pede revogação de domiciliar de Bolsonaro após carta. O Lindbergh, o PT, todo mundo pedindo, olha, a carta é um absurdo, essa carta é um golpe à democracia, tem que prender o Bolsonaro de novo no presídio. A repercussão disso não poderia ter sido pior, mas foi tão ruim que o Flávio Bolsonaro fez uma live que foi a melhor live que eu já vi ele fazendo, falando do coração, do sentimento.
E aí você vê que a militância da direita, do bolsonarismo, foi reenergizada. Recarregaram as energias, arregaçaram as mangas, caíram para dentro. Flávio já está subindo nas pesquisas. E aí o que o PT decidiu fazer? Olha isso aqui. Aliados de Lula não querem revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Ué, peraí, só para entender. Aqui o PT está pedindo a revogação. Aqui eles já estão falando que não querem. E o que mudou? Vamos ler a matéria que você vai entender. Aliados do presidente Lula gostaram da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de proibir o pré-candidato do PL, da porcaria, Flávio Bolsonaro, a visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em regime de prisão domiciliar humanitária. Por outro lado, esperam que o ministro não revogue a prisão domiciliar do ex-presidente. Na avaliação dos petistas, os aliados do ex-presidente já estão explorando politicamente a decisão de proibição de visitas, mas teriam muito mais munição caso Alexandre de Moraes revogue a prisão domiciliar do ex-presidente. Seria um prato cheio para a oposição usar durante a campanha, com risco de agravamento do estado de saúde do Bolsonaro. A expectativa do PT é que Alexandre de Moraes fique apenas com a medida adotada em relação, ou seja, o Alexandre de Moraes ele é o tarefeiro do PT. E o PGR é o tarefeiro do Moraes. Fique apenas com a medida adotada em relação ao senador do PL, porque foi ele quem infringiu a medida cautelar. Primeiro, ele não infringiu a medida cautelar. Nunca existiu e nem pode existir no Brasil uma cautelar que proíba a leitura de uma carta de um prisioneiro. Isso nem existe no Código Penal, na Constituição. Você não pode proibir que uma carta escrita por um prisioneiro seja lida. Tanto é que o Lula escreveu 22 cartas e 22 cartas foram lidas, tá? No caso do Bolsonaro, a torcida é que seja feita no máximo uma advertência ao ex-presidente. Ao proibir visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, depois de filho divulgar carta do ex-presidente em defesa de sua candidatura, Alexandre de Moraes voltou a ser atacado pelos aliados do ex-presidente. Peraí, não. O Alexandre de Moraes está sendo atacado pelos seus colegas do STF, pela imprensa da esquerda, por até gente da esquerda que viu que foi longe demais. Reclamam que Lula, quando preso, divulgava cartas e dava entrevistas, traçando inclusive estratégia de campanha de Fernando Haddad. Juristas lembram, porém, que tecnicamente a decisão de Moraes é correta. Afinal, estava em vigor medida cautelar proibindo Bolsonaro de usar suas redes sociais ou a de terceiros. Mas ele não usou suas redes sociais ou as redes sociais de terceiros. Olha como é burro. Não é burrice. Isso aqui, meu amigo, é desonestidade intelectual. Bolsonaro não usou a rede social dele e nem usou a rede social de terceiro. Ele escreveu uma carta para o filho e o filho leu na rede social dele. Ele não apareceu na rede social. Não tem a voz dele. É uma carta sendo lida. Continuando. Na época de Lula, hoje o presidente não estava em seu trânsito em julgado decretado. Já Bolsonaro está com seus direitos políticos suspensos. Por isso, não podia descumprir a medida cautelar que proibia o pré-candidato PL, porém recorda. É uma palhaçada isso aqui. É uma palhaçada. O resto é só palhaçada. Tá aí. Bolsonaro preso na casa dele. Ele é o único prisioneiro da história do Brasil que não pode escrever uma carta se essa carta for ser lida nas redes sociais. É o único da história do nosso país. Ele não pode. Isso nunca existiu. E a besteira foi tão grande que a própria esquerda percebeu que eles fizeram merda e agora querem voltar atrás. Opa, rapaz, eu tô achando que a gente foi longe demais. Ficou muito escancarado que nós somos sem escrúpulos. Então não ficou legal. Provavelmente o Lula deve estar agora ligando pro Moraes e falou: não manda o Bolsonaro de volta ao presídio não, cara. Vai pegar muito mal. Você tá ajudando o Flávio Bolsonaro. E aí, obviamente, o Moraes vai acatar uma ordem, porque ele é o tarefeiro do PT e do Lula. E o PGR é o tarefeiro do Moraes. É assim, é impressionante como o Lula sequestrou a nossa Suprema Corte. Fica aqui a notícia boa. Ladrões do INSS, aqueles gatunos que roubavam os velhinhos, eles foram encurralados pela Polícia Federal com indiciamento. Isso inclui, é óbvio, gente do alto escalão do governo Lula. Finge a surpresa. Finge a surpresa! A Polícia Federal indiciou 48 pessoas dessa maior fraude já montada na história contra os aposentados brasileiros. É mais uma pro Lula falar nunca antes na história desse país. E no topo da lista está quem? O próprio ex-presidente do INSS do Lula, o Alessandro Stefanuto, que você vê aí na imagem. Lê aqui comigo o que foi que a Polícia Federal cravou no relatório. E fica aqui que eu vou te contar agora o que vai acontecer e quais são os próximos passos desse mega escândalo.
Em troca da sua omissão fiscalizatória deliberada proposital, o Stefanuto, esse chefe do INSS do Lula, ele recebeu propinas mensais recorrentes, que alcançaram o patamar de R$250 mil mensais. Para fechar os olhos, para não fazer nada, para deixar a roubalheira acontecer. É a raposa cuidando do galinheiro. Mas não é simplesmente o ladrão arrombando a porta, é o guarda vendendo a chave. O homem no comando do INSS, ele foi comprado para ele fazer vista grossa, enquanto sugavam a aposentadoria do seu pai, da sua mãe, avô, avó, talvez até a sua própria aposentadoria. E olha aqui comigo para onde que ia o dinheiro segundo a Polícia Federal. A entidade recebeu 708 milhões de reais do INSS e desviou 90% desses recursos para empresas de fachada e contas de operadores financeiros, os famosos lavadores de dinheiro. E essa entidade aqui é a Conafer. E ela é só a primeira da fila, tem várias outras, porque a Polícia Federal ainda investiga as outras. A conta total do rombo pode chegar a 6,3 bilhões de reais, arrancados de 7,6 milhões de idosos que nunca autorizaram desconto nenhum. E parte dessa grana, dessa propina, pasme, era lavada por uma pizzaria. Será que é porque no Brasil tudo acaba em pizza? Eles estavam profetizando, antecipando? Olha aqui o retrato, gente, do que aquelas pessoas que sangravam os idosos faziam com esse dinheiro roubado. Quando a Polícia Federal cumpriu os mandados, ela achou isso aqui, ó, 10 carros de luxo. Por exemplo, Land Rover, Porsche, BMW, Mercedes-Benz. Além dos carrões, 287 mil reais em espécies escondidos dentro de sacos de lixo numa mala. Enquanto seu avô, ele perdia 30 reais por mês sem nem saber. Enquanto pessoas com deficiência, vulneráveis, necessitadas, perdiam reais contados do seu benefício, esses operadores eles trocavam o dinheirinho da sobrevivência dessas pessoas carentes por carros de luxo e por uma vida nababesca paga com o dinheiro dos outros, de corrupção. Antes de eu te mostrar o que vai acontecer a partir de agora, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para mais gente saber o que acontece nesse desgoverno Lula. Isso ajuda também demais o canal, ajuda você a receber mais vídeos como esse e ajuda a gente a crescer e espalhar a nossa voz juntos. E bora lá, que agora o relatório está nas mãos do ministro André Mendonça, esse relatório da polícia, que deve encaminhar esse relatório agora para a PGR e com base nesse relatório a PGR pode apresentar uma acusação criminal formal, que nós chamamos em direito de denúncia contra os investigados por todos esses crimes aí. E se a denúncia ela for aceita no STF, é aberta então uma ação penal que pode terminar com essa turma toda aí na cadeia. Que será? 14 anos, 17, como a turma do 8 de janeiro? Se o STF não repetir o manual da impunidade, que ele não aplica para a direita, mas aplica para os outros, para os poderosos, que tem reservado para os grandes casos de corrupção e crimes de colarinho branco ao longo da história. Agora, se depender de nós, o Partido Novo, isso não vai acontecer. O Novo foi um dos partidos que mais trabalhou para desmascarar e punir a farra do INSS. O Novo tem fiscalização dos recursos, transparência nas contas, e na CPMI do INSS, o senador Eduardo Girão do Novo, o deputado Marcel Van Hatten do Novo, o Luiz Lima, aquele que foi campeão medalhista olímpico, a Adriana Ventura, eles foram algumas das maiores lideranças na apuração dos crimes, Gilson Marques. Se você fica tão revoltado quanto a gente com essa roubalheira, se você se sente representado, com gente que faz um trabalho bom para combater o crime, a corrupção, filia-se ao Novo e vem lutar com a gente, com o Marcel, com o Girão, comigo. É só você clicar no link que está aqui na descrição e agora me conta aqui embaixo. Quem rouba a aposentadoria de um idoso merece que tipo de resposta? Que tipo de pena? Eu defendo que corrupção de valores significativos seja considerada crime hediondo, para dar jaula, pena severa. Defendo ainda a criminalização do enriquecimento ilícito do funcionário público. Está lá nas minhas 10 medidas pro Senado, que você encontra no meu site, deltandallagnol.com.br, que você pode assinar. Agora, se você quer fazer parte de um time, pensa o seguinte. Um soldado não ganha uma guerra sozinho, não conquista uma cidade sozinho. Ele precisa de um time. É num time que a gente vai fazer diferença e por isso que eu convido você para fazer parte desse time comigo, com o Marcel, que é o time do Novo. Conta aí, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Presta atenção nisto aqui. A Janja diz que criticar os gastos dela é misoginia. E a esquerda quer tornar crime o que mesmo? Misoginia. Então pare de criticar a Janja, senão você vai acabar preso. É sério, gente, você não vai acreditar na nova pérola da Janja que eu vou te mostrar agora. Realmente, a melhor pérola da Janja é sempre a próxima.
Ela é tipo uma Dilma versão 2.0, melhorada. Ela não fala de mandioca, de estocavento, não erra matemática, mas depois a Janja dizer que a taxação não é para consumidor, é para as empresas. Depois do fuck you Elon Musk. Depois do se a China regula as redes, por que aqui não pode regular? Eis que a primeira-dama deu uma entrevista e cravou que quem critica os gastos dela nas viagens internacionais é, rufe os tambores, misógino, que significa preconceituoso com as mulheres, alguém que extravasa ódio, desprezo contra as mulheres. E de quebra, a Janja ela também se declarou a única primeira-dama da história do Brasil que trabalha. Ah, realmente, deve ser muito difícil ficar viajando pelo mundo, né, Janja? Namastê, compras na Quinta Avenida, rolê pela Ásia. Que vida difícil. Deixa aí o seu comentário em solidariedade à nossa primeira-dama que leva uma jornada duríssima de trabalho de 7x7. E deixa eu te mostrar a fala dela aqui, porque precisa ser ouvida para acreditar. Confere aqui comigo essa história. Uma série de investigações que pregavam exatamente isso, a Janja gastadeira. É exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. A importância da aprovação da lei contra a misoginia. Projeto de lei que está parado na Câmara agora, não foi botado em votação. E que virou alvo de muita pressão por parte da direita também, que vê ali um risco ao que eles chamam de liberdade de expressão. Tem até uma perspectiva que ele seja votado amanhã. Uma série de... Por que será que o PL da misoginia é visto pela direita como um risco à liberdade de expressão, hein? Será que é porque a esquerda quer usar isso para barrar críticas contra a Janja? Será que é porque ele permite todo tipo de abuso contra a liberdade de expressão? Numa democracia, criminalizando críticas? Mas vamos com calma, gente, porque a Janja ela colocou uma casca de banana aqui, que eu vou tirar do caminho para você agora. Bora deixar bem claro uma coisa e colocar nos eixos a discussão que a Janja claramente distorceu para ela poder se esquivar de responder pelos seus próprios atos. Ninguém critica a Janja por ela ser mulher. E se alguém algum dia fez isso, está errado. Criticam ela porque é dinheiro público bancando viagem de classe executiva e bancando hospedagem em hotéis de luxo de uma pessoa que não foi nem eleita para nada, que não ocupa cargo nenhum. A crítica é ao privilégio, não ao gênero. Se ela fosse a presidente e Lula fizesse o que ela faz, a gente ia criticar o Lula e não ia ser misandria, não ia ser ódio contra o homem. Ia ser uma crítica legítima de uma democracia. Deltan Janja presidente, não dá ideia, hein? Tá bom, desculpa, pensando bem, é melhor ser preso por misoginia do que ter a Janja como presidente. E mais uma vez, isso não tem nada a ver com gênero. Se fosse Lula, seria o mesmo. Se bem que pelo menos a Janja ela não foi condenada por corrupção e lavagem de dinheiro, né? Bom, tá bom. Já tô me desviando aqui do assunto. O ponto aqui é que nada disso tem a ver com misoginia. Aliás, muitas pessoas que reclamam desses gastos, do deslumbramento, das viagens, são mulheres. Chamar isso de misoginia é levantar o escudo retórico para tornar a primeira-dama intocável, imune a críticas. Se você não pode nem questionar as ações da Janja com dinheiro público, feche as portas à democracia. Se você não pode criticar as ações da Janja porque ela é mulher, então a nossa democracia tem um problema muito grave. Pensa o seguinte, se esse argumento da Janja fizesse sentido, então nenhuma deputada, senadora, ministra, governadora, presidente jamais poderia ser questionada por nada que ela fizesse. Senão, tudo seria misoginia. Não poderíamos ter denunciado e prendido Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral, por corrupção, porque seria misoginia. Dilma não poderia ter sofrido impeachment. Misoginia. Esse é um falso espantalho que busca criar um anteparo invencível para justificar qualquer tipo de desmando e silenciar críticos. E olha o que ela fez ali, gente. Ela defendeu a aprovação do projeto de lei da misoginia. O plano é claro. Primeiro você rotula toda a crítica de misoginia, depois você torna a misoginia um crime. No fim da linha, reclamar do gasto da primeira-dama pode virar caso de polícia. Então não era brincadeira, isso é sério. Isso aqui não é defender mulher. O que eles estão fazendo é fabricar uma mordaça, é criar uma arma para uso político. Porque a punição no Brasil, meu amigo, ela não se relaciona com o que se fala ou faz, mas com quem fala, quem faz. Marcel Van Hatten responde a uma ação criminal por criticar um delegado da polícia ligado a Moraes. Zema responde por criticar ministros do Supremo. Moro responde criminalmente por uma piadinha de festa junina envolvendo Gilmar Mendes.
Nada disso é crime, mas eles usam tudo com uma arma política e nós estaremos criando uma nova arma política para a esquerda usar contra a direita. Janja disse algo ainda mais absurdo, mas antes de eu te contar o que é, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, que isso ajuda demais o canal. Isso ajuda a nossa voz a chegar mais longe, esse esclarecimento sobre o que está acontecendo, as pessoas entenderem a realidade. Então, feito isso, inscrito, clicado no sininho, olha lá, teve uma cereja do bolo. Ao falar do seu próprio papel, olha aqui comigo o que a Janja disse. Ela disse, palavras dela, a sociedade brasileira nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse efetivamente. Vou todos os dias para o Planalto, faço reunião, faço agenda, viajo a trabalho. A sociedade e a imprensa não estavam acostumados com isso. Janja simplesmente jogou no lixo o trabalho de todas as primeiras-damas que vieram antes dela. O padrão é sempre o mesmo. Quando falta argumento, sobra vitimismo. E quando vitimismo não basta, aí vem a ameaça de censura, prisão, criminalização da crítica. Enquanto isso, quem paga a conta, que não é nossa, né? Mas quem paga a conta é você, que não pode nem reclamar, sem ser xingado de misógino, sem ter a sua rede social regulada. Você não pode criticar o Supremo que eles vêm e regulam. Você não pode criticar a Janja que eles vêm e estabelecem um crime. É contra essa lógica de blindar os poderosos e calar o povo que eu quero brigar no Senado. Eu vou lá para brigar com todas as forças, todos os argumentos, para convencer um a um, para levantar uma mobilização, como eu fiz várias vezes no meu Instagram, nas minhas redes sociais, levantando mobilização contra a aprovação desse tipo de projeto que vai criminalizar a liberdade de expressão. Se você quer me ver nessa briga, se você quer me ver defendendo que a gente possa criticar a Janja, agora dá para você me ajudar de um jeito muito importante, que é a minha vaquinha eleitoral, que está no ar. Tem uma semana, nem menos de uma semana dela no ar. E com qualquer valor, lá no site Quero Apoiar, você fortalece a nossa pré-campanha ao Senado. E eu digo isso porque eu não tenho nenhuma força salvo aquela que vem de você. E se eu chegar lá, você é o responsável. E eu quero dizer uma coisa para você. Olhando lá o ranking das vaquinhas, a maior parte das pessoas é de esquerda. Jones Manuel, do PSOL. Aqui, o Humberto Matos, PCdoB. Elias Jabur, PCdoB. Professor José, PSB. Você tem uma série de pessoas fortes aqui, ó. A Ana Elisa, do PT. Muita gente de esquerda. Sâmia Bonfim, do PSOL. Se nós queremos chegar lá, nós precisamos ajudar a direita a chegar lá. E eu abri a minha vaquinha recentemente, a mais recente dessas que estão aí. E nós já estamos com o seu apoio chegando a esse número com 1.574 pessoas. Quem sabe você vai ser a 1.575. O link está na descrição e nos comentários. E agora me conta aqui embaixo. Criticar gasto público feito com o seu imposto é misoginia ou é seu direito? E que tal a Janja presidente? Ah, deu tanto demais. Conta aí pra mim o que você acha. Curte o vídeo e vira membro para apoiar o nosso trabalho. Grande abraço e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.